Por que que muita gente faz tiragem de tarô toda a semana, mas continua sempre no mesmo lugar? Você já parou para poder se perguntar? Toda semana, tem 8 anos, toda semana, durante 8 anos da minha vida, enquanto eu posto leituras de tarô no YouTube, sempre, e quando vem leituras positivas, quando vem coisas positivas, você está conquistando alguma coisa, você está chegando a um resultado e alguma coisa boa está acontecendo para você. Sempre tem um bendito comentário falando assim: nossa, por que que tá vindo para todo mundo, mas não chega para mim? Ah, mas porque vem sempre previsão positiva, mas para mim nada, nunca chega nada. A pergunta para vocês é por quê? Alguém sabe me dizer? Alguém tem algum palpite do porquê? Há um delay, sim, há um delay, Maria. É normal, toda live do YouTube faz isso, principalmente quando é feita pelo OBS ou pelo computador. É normal ter esse delay, tá? Alguém tem aí alguma dúvida? O porquê? Alguém tem um palpite? Chuta para mim. Por que que isso acontece? Por que que na sua vida muitas previsões de tarô vêm para o lado positivo, mas o positivo não chega para você? Você consegue chutar? Quero saber a- o palpite de vocês aqui, tá? Conta para mim, beleza? Muito bem. Então, olha só. Voltando aqui na minha tela, outra pergunta. Sabe por quê? Sabe quando você sabe que um carro vai bater? Você está dirigindo, você prevê que ele vai bater, só que você não mete o pé no acelerador. Se você não mete o pé, ó, perdão, se você não tira o pé do acelerador e mete o pé no freio, o que que acontece? O carro vai bater. Ou seja, o que que a gente precisa fazer para poder evitar determinadas situações? Agir. A gente precisa de agir. Eu preciso de sair da minha zona de conforto, eu preciso de agir, eu preciso de fazer. A Maria falou aqui muito bem, a vibração. Mas o que que eu preciso fazer? Mudar a minha vibração. E para eu mudar a minha vibração, eu preciso de ação. Ação também. Nem que essa ação seja uma ação pequena, uma oração, uma mudança, um, ah, existem infinitas situações que a gente pode fazer, infinitas possibilidades. Mas a questão que eu quero, principal que eu quero trazer para vocês aqui é o seguinte: você precisa de agir. Então, hoje, o tarô, ele, hoje aqui, dentro dessa live, eu vou te explicar o lado oculto que ninguém vai te ninguém te conta. E como que você vai usar o tarô para manifestar. Só que dentro dessa live aqui, eu vou te garantir, só vai ficar quem tem maturidade espiritual para poder entender. Porque o lado oculto do tarô que ninguém te conta é como usar o tarô que não para prever o destino, mas como que você vai co-criar o seu destino através do tarô, usando o tarô como uma ferramenta, como um mapa. Vai ter leitura de tarô nessa live? Não. Por quê? Porque eu quero te explicar, eu quero te mostrar o que você precisa saber sobre o tarô aqui. E que muitas vezes você está cometendo esse erro, que é exatamente por isso que a sua vida não muda constantemente, é por isso que você entra dentro dessa pergunta que, olha, por que que tem gente que faz tiragem toda semana e continua no mesmo lugar? Por que que eu faço afirmações positivas sempre, todos os dias e continuo no mesmo lugar? Eu posso dizer para você que a resposta é a mesma, tanto para um quanto para outro. Só que o tarô em específico, muita gente trabalha esse lado oculto aqui que ninguém te conta. Você acaba entrando numa armadilha de previsão para o futuro. E muita gente fica assim viciado no futuro. Você pode perceber que as minhas tiragens, a maioria delas, não são somente de previsão para o futuro. Eu tenho sim uma previsão, uma projeção, mas todas elas são carregadas de ações, de conselhos para o que eu posso fazer para mudar a minha ação de uma maneira terapêutica. Por quê? O vício em previsão, se você vai lá no tarô e você faz
toda semana uma tiragem de tarô, mas você não muda a sua ação, significa que você está caindo nessa armadilha. E que armadilha é essa? Essa daqui, o vício na previsão. Quando você para e só fica fazendo perguntas de: será que ele vem atrás? Eu vou ganhar dinheiro? Todos os dias a mesma pergunta. Olha, não que esse tipo de pergunta aqui, não que isso não seja importante. É importante você fazer esse tipo de pergunta quando você precisa de uma clareza mental, quando você precisa de algo, é, quando eu estou confuso, eu estou passando por um processo, eu não estou conseguindo acessar a minha intuição, eu preciso de uma ajuda. Então, eu preciso de uma clareza. Então, eu vou fazer uma tiragem de tarô para ter essa clareza. Mas se você está ali todos os dias, né, rodando ali, eu preciso de saber, eu preciso saber, eu preciso saber, eu vou lá e faço uma pergunta hoje, amanhã eu vou lá e faço a mesma pergunta, depois de amanhã eu vou lá e faço a mesma pergunta, você não está confiando no universo. Você não está confiando nem no tarô, muito menos. Quem dirá então nos seus guias espirituais? Você não está confiando nem a si mesmo. Então, a manifestação, ela passa pela certeza, ela não passa pela dúvida. E quando eu preciso de usar o tarô como afirmação de uma maneira constante, significa que dentro de mim eu estou gerando nada mais e nada menos do que pura ansiedade, passividade, ou seja, eu estou me colocando no estado de vítima, porque quando você está dentro desse estado aqui, quando você está dentro desses estados de que é o outro que é responsável, ou de que é Deus, de que é o universo, de que é o fulano, de que é o Beltrano, de que é o ciclano, que é o diabo 4, eu me coloco, sim, dentro de um estado de vítima. E isso, nada mais e nada menos, acaba gerando em você uma crise de ansiedade e passividade nas ações. Por quê? Porque eu estou delegando meu poder pessoal. Eu estou delegando para outra pessoa, para o externo. Então, eu não estou assumindo aquilo para mim, na minha verdade, sobre quem eu sou, como eu sou. E se eu não tenho poder pessoal nas minhas mãos, isso significa que eu sou vítima. Eu sou vítima das situações, do universo, de outras situações. Não, e a culpa não é do tarô. Então, olha só, presta atenção nisso que eu vou te falar aqui, porque isso é muito importante. A culpa não é do tarô. A questão está na postura que eu me coloco diante do tarô, ou na força que eu estou colocando no tarô. Então, acaba te isso acaba mais te fazendo com que você permaneça no estado de vítima do que no estado de quem tem autorresponsabilidade e cocriação. Alguém falou esses dias aí para eu falar sobre a transição planetária. Bom, eu não trouxe informações para isso com vocês aqui, não acho que é o momento de eu falar sobre esse assunto ainda, mas o que eu posso falar sobre isso, enquanto a gente está, para quem trabalha aí com transição planetária, quem acredita frequência, energia, vibração, ou você acredita na lei da atração, ou você acredita que é o destino que cocria a tua realidade por você. Não tem como estar junto aqui. E agora falando de transição planetária, bom, aquilo que Bashar trouxe para a gente, eu estou trazendo das informações que eu sigo muito Bashar, Abrahams, a Cryon e etc. Aquilo que Bashar trouxe para nós é que a partir de agora a frequência como nós saímos da terceira dimensão, nós estamos subindo para a quinta dimensão, porque é esse, né, o propósito de Gaia, vibrar na quinta dimensão. Na quinta dimensão não pode haver espaço para vitimismo, porque eu vou te contar uma coisa muito importante. Se você continuar vibrando no vitimismo, na quinta dimensão, a coisa vai acontecer muito mais rápido. Então, a coisa vai acontecer muito mais rápido do que você imagina. A mudança da frequência vibracional da Terra não é que, eu entrei no espaço de quinta dimensão, agora a quinta dimensão vai ser só luz e amor, felicidade. Não! Significa que a frequência de onda está mais rápida, as coisas vão acontecer assim, ó. Pensei, manifestei.
esse delay que está acontecendo aqui na live, como a Maria falou, né, Maria? Falou que tem um delay aqui na live? Tem um delay sim. Esse delay aqui, ele vai ser diminuído cada vez mais. A Maria colocou que também segue baixar. Pois é, adoro baixar. Ele fala, hello, baixar, it's a good day. Adoro, adoro. Então vamos lá. Se vocês tiverem perguntas, escrevam para mim as perguntas aqui, tá? O quanto antes, para eu responder para vocês. Porque senão, como vocês sabem que tem um certo delay aqui na live, pode ser que depois que eu termine a live, pode ser que as coisas, a pergunta venha depois. Então, se vocês tiverem dúvidas, mandem aqui para mim, tá bom? Então, esse delay ele vai ficar cada vez menor dentro do processo de manifestação. Voltando aqui, a gente tem, né, o que o tarô vai te mostrar? Para eu sair desse estado, né, de armadilha, para eu sair dessa armadilha do tarô, que o tarô, né, algumas vezes eu posso ficar dentro dessa armadilha de só querer prever o futuro, dentro do estado de vítima. Para eu sair dessas armadilhas, eu preciso de entender o que o tarô realmente faz, porque o tarô, ele mostra as suas energias. Ou seja, ele é um espelho da alma. Ele mostra aonde que eu tô. Como diz nós em Minas Gerais, no cotrô, troncovo, né? Ele mostra aonde você está. Qual é a frequência vibracional na qual você se encontra nesse momento? E a partir daí eu consigo fazer uma projeção para o futuro. Então, eu mostro aonde eu estou nesse momento, eu faço uma leitura de tarô, eu entendo quais são as energias que estão ao meu redor, faço uma projeção para o futuro, o que está me travando, o que está bloqueado aqui, para onde que eu vou. Ok, se eu vi que dentro dessa leitura aqui, aquilo que eu vi, essa projeção foi boa, perfeito, então eu continuo seguindo esse caminho, fazendo tudo aquilo que eu estou fazendo. E tá tudo bem. Agora, se eu não gostei dessa projeção que o tarot fez, então isso significa que eu preciso de mudar. Então, eu preciso de fazer o quê? Eu preciso de descer, eu preciso de perguntar para o tarot qual é o melhor caminho, o que eu preciso fazer para que essa mudança de fato aconteça. E aí eu crio uma nova projeção. Se eu seguir o caminho X, se eu seguir o caminho A, o caminho B, e ele vai trazer para você conselhos. Por quê? O tarot tem 72 cartas. E todas as 72 cartas, elas são estudadas. Cada uma delas é um arquétipo. É um arquétipo que indica, como, por exemplo, os arcanos maiores. Quem já fez curso de tarot comigo sabe disso. Os arcanos maiores, eles representam momentos da nossa jornada. Os arcanos menores, tirando as figuras da corte, né, de 1 a 10, eles representam as ações práticas do nosso dia a dia, conselhos, o que eu preciso fazer, para onde que eu vou, coisas práticas mesmo. Por isso que a gente consegue saber de tudo do tarot. Por isso que muita gente, quando fala assim, nossa, Dani, você está lendo minha alma, é assim ou não é? Né? Porque eu sei que tem gente que nem vem, às vezes nem faz consulta particular comigo, só pelo YouTube aqui já fala assim, nossa, me identifiquei 100%. Você tem uma câmera aqui em casa? É assim que as pessoas fazem. Quando vem fazer consulta comigo, falo, a maioria das vezes quando começa na primeira mandada, eu já vejo as pessoas falando assim, não, é isso mesmo que eu tô vivendo. Como é que eu falo tudo sem vocês? Porque é uma projeção, eu tô lendo teu subconsciente. Além de ter um pitadinho também de mediunidade, né? Porque eu preciso de alinhar a tua frequência vibracional, eu sou médium empata. Então, eu tenho tudo aquilo que o cliente sente, tem sentido ou tem passado naqueles momentos, eu começo a sentir antes da consulta, às vezes até mesmo alguns dias antes para fazer com que eu entenda e me coloque no seu lugar. Então, enfim, tem várias questões assim dentro da consulta, mas o tarot te ajuda a fazer essa projeção. E as figuras da corte, eles representam pessoas na nossa vida. Também etapas da nossa jornada, mas elas estão ali entre uma, os arcanos maiores e menores. Né? São tipo uma conexão entre os arcanos maiores e menores. Então, o tarô, eu não trabalho, vocês podem perceber que eu não trabalho o tarô como previsão para o futuro somente, mas como uma projeção. Então, a partir daqui, a gente consegue trazer e criar um mapa. Um mapa para onde a Maria colocou verdade. É 100% verdade, eu sei que é, porque eu acredito, né?
Deixa eu ver aqui, porque para mim está nas principais mensagens. Deixa eu ver se vocês têm alguma pergunta aqui. Ok. Então, aqui, dentro da nossa aula, o que o tarô mostra, o que a gente vai trabalhar o tarô? Para você sair dessa armadilha, é usar o tarô como estratégia. O tarô, ele não é uma sentença, ele é um diagnóstico. É aquilo que eu acabei de falar para vocês. Eu saio do tarô simplesmente como previsão para o futuro, porque, igual eu já falei para vocês, quando eu faço uma consulta de tarô, eu abro essa consulta de tarô e eu olho, poxa vida, eu estou vivendo isso, mas é esse o futuro que está traçado para mim, eu não posso mudar. Se eu não gosto daquele futuro, eu fico desesperado, gero ansiedade, a coisa começa a vir, palpitar, o coração começa a palpitar e eu entro numa frequência de desespero, aquela coisa toda, e acabo co-criando uma realidade que não era, às vezes, poderia ser mudada. E eu acabo entrando naquela conexão. Mas quando eu saio desse estado de vítima, de que é o universo, de que é Deus que faz as coisas por mim, quando eu saio desse estado e me trago para o momento presente e avalio o tarô nada mais e nada menos como uma ferramenta que pode não só ajudar a prever o futuro, mas como uma ferramenta para me ajudar a fazer uma projeção e me indicar qual é o melhor caminho para seguir, então todo o meu processo muda. Toda a situação muda. Então, eu entendo que o tarô é uma ferramenta de diagnóstico. Aonde que eu estou travado? O que está acontecendo na minha vida? Como que eu posso usar essa ferramenta da melhor maneira possível? Quais são os melhores caminhos que eu posso pegar? Para onde que eu vou? Ou seja, o que que vai acontecer? O tarot ele é um espelho da alma. Então, analisando as energias do presente, eu faço uma projeção para o futuro. Então, sempre quando você acaba se perdendo, né, no ai, será que ele vai voltar? Será que aquelas perguntinhas sempre, né? Será que ele volta para a minha vida? Olha, só por essa pergunta, será que ele volta para a minha vida? É interessante se a gente faz uma vez. Mas depois dessa pergunta, será que ele volta para a minha vida? Eu tenho que me fazer uma pergunta, mas espera aí, por que que não deu certo? Por que que terminou? E aí eu tenho uma outra pergunta muito mais intrigante para fazer para você. Verdade é, você quer saber se ele volta para a sua vida ou você quer entender o porquê você está atraindo pessoas que vão embora? Se esse é um padrão que você tem constantemente na sua vida, então existe uma raiz. E atrair pessoas que apenas vão embora é um sintoma. E através do tarô, da hipnoterapia, a gente consegue entender o que está acontecendo para poder fazer essa mudança que precisa de ser feita. Faz sentido para você? Quem aqui entendeu? Quem aqui está fazendo sentido para você nesse sentido? Escreva para mim nos comentários. Tem dúvidas? Tem perguntas? Escrevam aí. Vocês querem que eu traga algum outro tema também? Nos próximos dias? Digam aí. Qual tema vocês querem? Quem prefere live também no formato vertical e no formato horizontal? Me contem como que vocês preferem lives, tá? Formato vertical, horizontal e etc. Hoje eu tive que fazer aqui no formato horizontal aqui no YouTube, porque estou fazendo também no TikTok. Estou fazendo um experimento aí no TikTok, tá? Maria falou sim, faz total sentido. Legal, tá? Muito bom. Então, olha, hoje eu trouxe para vocês uma solução onde vou compartilhar minha tela aqui. Trouxe para vocês aqui uma solução, tá? Que é o mapa, para você entender melhor sobre aonde você está e o que para onde você vai. Aí, deixa eu te fazer uma pergunta extremamente importante. A gente já está na metade do ano.
na metade do ano. Você está daqueles planejamentos que você fez lá no começo do ano, quantos planejamentos você já cumpriu? Escrevam aí para mim. Quantos planejamentos você já cumpriu? Do começo do ano, do dia 1º de janeiro ou do dia 31 de dezembro até aqui? Quantos, quantos planejamentos você já fez? Deixa eu sair aí. Quem é que conseguiu cumprir todos os seus planejamentos? Quem conseguiu? Ou quem já está lá na metade? Ou pelo menos está seguindo um cronograma? Belezinha. Quem já conseguiu? E quem ainda não conseguiu? Escrevam aí para mim no chat. E aí, se você ainda não conseguiu cumprir todo o seu planejamento, a pergunta, desculpa, que eu tenho para você é por quê? Alguém sabe? Agora, para você que não conseguiu cumprir todo o seu planejamento até o presente momento, eu trouxe para você o mapa. O que é o mapa? A Maria colocou que fez algumas, mas. Peraí, Maria. Fez algumas, mas não conseguiu. Interessante. Então, o mapa é uma leitura de tarô, porém, não é apenas uma leitura de tarô. Ela é um road map. O que que significa road map? Mapa da rota. E esse mapa da rota é onde a gente desenha dentro dos meus processos terapêuticos, principalmente dentro desse novo, que é o Recode 360. Eu estou trazendo para vocês, ensinando como que vocês fazem esse mapa da rota. Só que esse mapa da rota aqui, eu vou fazer com vocês ao vivo, na sessão 1 a 1. Então, a gente vai fazer uma leitura de tarô. O que que vai acontecer? A gente vai fazer uma leitura de tarô juntos, eu e você, particular, tá? Onde eu vou entender qual é o teu problema, o que que te bloqueou no primeiro semestre e qual é o próximo passo que você vai dar perdão, que te bloqueou no último semestre e qual passo que você vai dar a partir de agora, de julho para frente. Por isso que eu tenho vagas exclusivas somente até o dia 20 de julho, porque eu só tenho 20 vagas, tá? Terminando as 20 vagas, terminou. Eu não vou fazer, bom, pelo menos não pretendo fazer depois das 20 vagas. Porque esse mapa dos 6 meses, ele vai te ajudar a fazer o quê? Um foco no balanço do primeiro semestre, entendendo que travou, e um plano de desbloqueio para os próximos 30 dias. Ou seja, além da leitura de tarô, dentro de 30 minutos, a gente vai fazer uma sessão estratégica de leitura de tarô com um roadmap, onde a gente vai desenvolver e entender o que está travando a sua vida e para onde que você vai. E esse planejamento de 30 dias é um planejamento para você destravar a sua energia para te ajudar a prosperar, tá? Para poder te ajudar a conquistar aquilo que você precisa conquistar. Então, é uma leitura personalizada e é o tarô que vai trazer essa indicação para você e eu vou fazer esse mapa junto com você. Com um PDF personalizado e exclusivo. Assim que você adquirir a consulta, você já tem o PDF. E, claro, você vai receber o vídeo da consulta, da chamada ao vivo. Então, você não está só, porque no momento que termina a consulta, na maioria das vezes, o que que acontece? Você já esqueceu tudo, né? Então, não. Então, aqui, além do PDF personalizado, você vai ganhar o vídeo gravado da consulta, tá? Assim, eu sempre faço o vídeo gravado, mas o vídeo gravado mais como bônus desse PDF, onde você vai poder imprimir antecipadamente, se você quiser, escrever lá, né, o seu mapa, você vai fazer junto comigo, ao vivo, tá? Dentro da sessão. Então, onde que eu vou deixar para vocês? Eu vou deixar para vocês o link aqui na descrição. Vou deixar aqui para vocês o link aqui embaixo, tanto no chat ao vivo quanto na descrição do vídeo, para quem quiser já garantir a sua vaga, lembrando que eu só tenho 20 vagas, tá? Eu só tenho 20 vagas, então nesse momento, quem quiser acessar, já está na descrição do vídeo também, tá? Dessa live aqui. A Maria colocou procrastinação. Então, Maria, dentro desse mapa, o que que a gente vai fazer? A gente vai avaliar o que que está fazendo você procrastinar. E o que precisa de ser feito? Quais são as próximas ações durante os próximos 30 dias que você precisa tomar para você sair dessa procrastinação?
tá? Quem é que vai indicar isso? A gente vai fazer uma projeção da sua energia através do tarô e eu vou te dar outras ferramentas que eu já tenho, já trabalho, já utilizo aí, tá bom? Dúvidas? Alguém tem dúvidas? Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer trazer sugestões de temas, de lives ao vivo para eu trazer para você? O que que acontece? Eu estou mudando o formato, né? Não sei se vocês perceberam isso, a gente vai continuar com a leitura de signos. Vai, a gente vai continuar com a leitura de signos todo mês. Só que eu estou querendo trazer mais coisas para vocês, por isso que eu estou aí alguns meses, na verdade, né? Paradinha, vocês podem perceber que o cenário mudou mais uma vez. Quando a gente vive como nômade digital, a gente está constantemente mudando. Mas, enfim, agora eu consegui, fiquei meses e meses planejando, né, algumas coisas e ainda estou planejando novidades para trazer para você. Mas eu só quero liberar essas novidades quando tiver 100% pronto. Então, assim, gente, tá ficando incrível essa novidade. Então, continuem aí me acompanhando, tá? Que vocês vão continuar vendo aí. E o diário é quando, na newsletter, é quando eu, já reparou? É, Maria, você sabe que já tem, né, mudanças aí, sempre mudanças, já o cenário já está diferente, tem coisas novas, tem muita coisa diferente, mas essas mudanças que vêm aí agora vêm literalmente para ficar, tá? Então, preparem-se mesmo, porque tem muita coisa boa aí para poder vir. Por isso que eu tô mais quietinha, porque eu tô trabalhando nas escondidas aí, né, sem contar muita coisa. E às vezes, quando a gente trabalha nas escondidas, né, faz mais sentido. Então, justamente para não meter um dedão aí, você já sabe. Bom, pessoal, por hoje é só então. Quem lembre-se para você de você garantir a sua vaga o mais rápido possível. Eu vou deixar o link para vocês aqui na descrição do vídeo e escrevam para mim nos comentários qual o tema que vocês querem trazer da live da semana que vem, tá? O que que vocês querem aprender? O que que vocês querem que eu traga? Porque eu vou trazer, voltar com o café sem filtro todas as semanas. Então essa live ela foi mais uma live inaugural, uma live mais rapidinha mesmo, porque eu quero que vocês me digam aí, tá? Quero trabalhar em cima da necessidade de vocês, o que vem aí, tá bom? Bom, é isso. Um beijinho para vocês e até mais. Tchau, tchau.